Primeiro eu quero dizer para vocês que eu usei 3 livros bases para a gente poder usar um conteúdo. É realmente um assunto que me atrai muito, pensamentos, emoções, sentimentos, discernimento, a mente. E eu quero iniciar falando para vocês que todas nós somos corpo, alma e espírito. Parece que eu tô vendo a doutora falando sobre isso, né? Doutora Ana Cristina. Corpo, porque nós precisamos da matéria. Alma, porque nós somos um ser pensante. E espírito, porque nós nos conectamos com Deus. Nós temos alianças, nós temos pensamentos, nós oramos, nós somos atendidas. Então eu quero te dizer que nós precisamos de todas essas 3 partes, corpo, alma e espírito. Mas tem uma delas que está aqui no meio, né, de tudo que eu falei, que gerencia, que gere essas coisas, que toma as decisões. Existe um campo que é o campo que toma a decisão por tudo isso. Não é o corpo que toma a decisão pelo que o espírito vai fazer ou vice-versa. Então, nós precisamos entender que nós decidimos na mente, no campo dos pensamentos, e nós vamos entender como nós vamos gerir o que a mente pensa, como ela pensa e como nós podemos estar. Algumas perguntas foram em relação a isso. Como eu paraliso, como eu paro esses pensamentos, às vezes, que são ruins, maléficos, tóxicos. Como eu paro esses pensamentos? E como é que eu dou ênfase? Também foi outra pergunta. Como é que eu dou ênfase nos pensamentos bons? Primeiro, nós precisamos entender uma coisa. Existem muitas pesquisas neurocientíficas que já confirmaram que tudo que nós pensamos se transforma em realidade física. Como assim? Tudo que você pensa vai se transformar em matéria, vai se realizar, vai acontecer. E engraçado que a pesquisa ela dá até um percentual. Eu trouxe aqui pra gente compartilhar juntinhos, por isso que era bom você anotar. 75 a 98% das doenças comportamentais, físicas e mentais têm origem na vida mental das pessoas. É um percentual muito grande. 78% a 98% quer dizer que às vezes nós vivemos coisas fisicamente porque nós decidimos aqui. Mas como assim eu quero viver doença, eu decidi? Não, você aceitou, você acatou, você acolheu pensamentos maus. E na hora que você pensa algo, você passa a sentir aquilo. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Quando você pensa sobre um assunto ou uma situação que você viveu, que você foi machucada, dolorida, viveu em um momento de estresse emocional muito grande. Se você não tratar aquele sentimento, se você não decidir o que fazer com ele, ele vai materializar numa enfermidade. Isso é um fato, vai acontecer. Por isso que muitas vezes nós dizemos que as pessoas que não liberam perdão, elas que são cativas. Mas elas são cativas não somente da não liberação do perdão, elas são cativas por enfermidades em todo o tempo. Impressionante essa informação. Perceba que pessoas que são mal-humoradas, mal resolvidas, pessoas que não liberam perdão com facilidade, são pessoas doentes. Existem enfermidades que provêm de tudo isso. Gente, só para pontuar aqui uma coisa, porque tem médicas aqui na nossa live. Eu não sou médica, não sou doutora, eu sou uma interessada, uma apaixonada pela vida e pela forma que o conhecimento nos liberta de várias cadeias. E é isso que eu trouxe hoje para nós termos essa consciência, que o conhecimento ele liberta, ele libera. Quanto mais você investir em conhecimento, você vai entender o teu propósito e como mudar chaves. Existem chaves da sua vida que já foram entregues a outras pessoas que você precisa ter acesso.
Gente, ela não acontece igual a gente carrega celular, não. Eu coloco o celular na tomada de alguém que recebeu o conhecimento e eu vou receber. Eu preciso conhecer, eu preciso ler. E fruto do que a gente está conversando hoje, eu li através de um livro, né, que a gente até recomendou como um dos livros da nossa live, que é o Metanoia, tá? Tem na CN Store também. Tem o livro que é espetacular, que eu trouxe para mostrar para vocês, o Ative o Seu Cérebro, que é da doutora Caroline Leaf. E ela explica toda a química que está por trás de um simples pensamento. Aí vamos lá. Se 98%, né, das doenças comportamentais e físicas têm origem no mental, então somente de 2 a até 25% das doenças físicas mentais vêm do ambiente ou dos genes. Uau! Então, quer dizer que eu não vou ficar doente porque eu caminho ou estou ou vivo no meio de pessoas que são estressadas, que o meu trabalho é muito puxado, que... Não, minha mãe era depressiva, minha avó foi depressiva, eu vou ser depressiva? Não necessariamente. Na verdade, é uma decisão que você vai tomar, se você vai ser ou não. Calma, antes de você me colocar na cruz, porque quem já foi para a cruz foi Jesus, entenda o seguinte. Quando eu falo que depressão é uma doença, que existe tratamentos químicos que devem ser usados, ok? Se o médico recomendou, devem ser usados. Mas existe um tratamento de graça que é feito aqui, na mente. E a gente vai aprofundar nesse assunto. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz em relação a isso? Em Provérbios 23:7, anota aí. Como imagina em sua alma, assim ele é. Como você se imagina, como você se vê, assim você será. Se você se vê uma pessoa fácil, uma pessoa leve, uma pessoa de fácil entendimento, de fácil mudança, uma pessoa que capta a informação e ressignifica com rapidez, tudo isso vai te dizer, a partir de agora, que você pode ser um novo ser. Isso é um fato. Isso pode acontecer. Como você imagina na sua alma, assim você será. Nós vamos discorrer nesse assunto e a gente vai entender. Se a gente soubesse quão poderosos são os pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. Mas como assim? Eu não alimento um pensamento negativo. Como é que você está afirmando uma história dessa? Vamos lá, vamos ver se você não passou por isso. Hoje, de manhã, você acordou e alguém que você pediu para realizar alguma coisa para você não fez. O que isso causa em você? Eu esqueço, não acontece nada comigo. Será? Será que você não fica imaginando que a pessoa não fez porque não quis? Não fez porque tava estranhando você? Não fez porque, essa pessoa tem alguma coisa contra mim que não fez o que eu pedi? Quando você imagina qualquer coisa desse tipo por uma simples ação, não se preocupe. Não vai ficar só nisso. Vai ficar igual uma novela mexicana, com vários capítulos dentro da sua mente. A mente, ela se divide, e aí é uma linha, né, que eu vou falar superficialmente, porque eu não sou psicóloga, nem sou do meio, exatamente, a pastora Rose contribuindo, a Lady Murphy, né, que é impressionante como é real. É verdade, pastora, mas deixa eu explicar uma coisa pra você. A mente, ela tem duas divisões de pensamento. Tem a consciente, são as decisões que você toma de forma racional, que você pensa, que você mede, que você põe na balança se vale a pena ou não vale. Esse é o seu raciocínio de forma racional, consciente. E existe o subconsciente. Só que nós desprezamos o poder do subconsciente. E existe até um livro que fala sobre isso, que
para a gente não subestimar o poder do subconsciente. E nós fazemos isso na nossa rotina. Muitas vezes nós tomamos decisões, internalizamos, achamos que ficou por isso mesmo, só que só tem um probleminha. O subconsciente, ele atua como aquele que executa. Se você tomou uma decisão no seu consciente, de forma racional, recebeu, captou a informação, o seu subconsciente, ele vai desenvolver todo o papel para executar. Vejamos aqui, ó, o que é que ele faz. O subconsciente, ele tá sujeito a que a mente consciente acreditar. Ele não vai pensar se isso é bom ou ruim para você. Ele não vai pôr na balança como o consciente fez. O subconsciente, simplesmente, ele vai executar. Agora tem uma notícia boa e uma notícia ruim. O consciente, quando você dorme, você apaga. E o subconsciente, ele funciona 24 horas. Aí a gente precisa entender se ele vai ser ao nosso favor ou contra nós. Porque tudo que você tomou decisão e pensou, e imaginou e cogitou durante seu dia, seu subconsciente, ele vai encontrar a forma de executar. Tem um exemplo que eu quero dar, que estava no livro que eu li, que é O Poder do Subconsciente, né? Foi escrito há mais de 100 anos atrás esse livro, que diz assim: a mente consciente, ela é o capitão de um navio. Ele envia as ordens aos homens do porão do navio, que controla as caldeiras, instrumentos e medidores. Imagine o capitão do navio. Gente, ele tá vendo tudo, o capitão do navio. Ele vê se tem um iceberg, ele vê se vai ter terra, ele vê se vai ter um outro navio. Ele enxerga. Ele toma decisões pelo racional, porque ele está vendo. Só que quem tá no porão do navio, que são aqueles que estão botando força para o navio sair do lugar, aqueles que estão aumentando a velocidade que o navio vai funcionar, eles não sabem de forma nenhuma se é de dia ou de noite. Eles estão no porão do navio, gente. Vamos entender a nossa mente como esse navio. Então, essas pessoas que estão no porão do navio, eles não têm como saber para onde o navio está indo. Mas eles estão botando a energia que o comandante está pedindo. Então, mas por outro lado, eles não sabem onde o navio está indo. É isso, ele pode colidir. Se não houver um comandante, que a gente vai falar sobre isso, o navio vai colidir com alguma coisa. A tripulação não questiona se o comandante manda ir mais rápido, se manda parar. Ele não questiona, ele executa. Porque ele sabe que o comandante está vendo para onde ele está indo. A nossa mente funciona da mesma forma. As decisões que nós tomamos consciente dirigem o que o subconsciente vai fazer. Então tem coisas que nós fazemos hoje que nós não entendemos. Mas por que eu faço isso? É tão intencional, nem imaginei que eu estava fazendo isso. Certa vez me mudei, da última vez que eu me mudei, que foi para essa casa aqui, eu fui trabalhar. Primeiro dia que eu ia dormir nessa casa, eu fui trabalhar. Quando eu saí do trabalho, eu estava tão no automático que o meu subconsciente me levou para o apartamento anterior. Quando eu cheguei na rua para entrar no condomínio anterior, eu entendi por que eu vim aqui. Eu não entendi. Eu fui levada. Estava gravado. Eu fiz uma rota, gente. Eu não atropelei ninguém, eu estava acordada. Não atropelei ninguém, não passei nenhum farol. Tudo aconteceu no trajeto. E eu cheguei no meu destino anterior. Porque o meu subconsciente sabia que aquele era meu endereço. É estranho, né, contar uma história assim? Pois é, aconteceu comigo. Não sei se acontece com vocês. Coisas que vocês executam, depois que vocês estão fazendo, vocês percebem: mas por que eu fiz isso? Não entendi por que eu tô fazendo. É o seu subconsciente. Você autorizou, você fez, você validou. E quando você vai perceber, você já executou. Então nós precisamos entender que nós não somos uma vítima. É essa parte que eu quero enfatizar. Nós não somos uma vítima do que o subconsciente pode produzir a nosso respeito. Pelo contrário, ele fica esperando o comandante.
Olha aí, pastora Rose se entregando, acontece direto com ela, eu não duvido. Porque eu vou até, assim, dizer pra vocês uma frase, viu? Só porque eu amo pastora Rose. Quando a pastora Rose comete essas gafas, a gente diz assim, ela roseou. Porque ela esqueceu, ela fez de forma bem natural dela. As pessoas às vezes perguntam, viu, pastora Rose, se você em algum momento fez aquilo pensando assim, não, gente, é ela mesmo que é assim. Te amo. Então vamos lá. Apenas a sua própria mente pode eliminar aquilo que ela mesmo criou e acreditou. Para que eu pudesse mudar essa minha linha de raciocínio de chegar no outro endereço, eu tive que reeditar o que a minha mente acreditava. O que o meu racional, o meu consciente tinha que fazer. Então, eu tive que relembrar que eu não morava mais ali. E eu tive que dar comando. Uma outra coisa que é muito importante para nós e para servir de aprendizado para a nossa vida. Em todo ambiente, externo ou interno. Externo é o ambiente que você anda, a sua casa, o seu trabalho, a igreja. Ou o seu ambiente interno, suas emoções, seus pensamentos. Todos esses ambientes, interno ou externo, espera um comando de voz. Espera que você dê o comando do que vai acontecer. E uma das muitas perguntas que nos fizeram na caixinha que a gente abriu foi: como é que eu paro os pensamentos negativos? Como é que eu paraliso coisas que eu não quero pensar? Como é que eu mudo o foco do que eu tô pensando? Gente, vocês não vão rir de mim, viu? Aqui, presta atenção. É dando uma ordem. Você é doida? Vou dar uma ordem pra mim mesmo. Vai dar uma ordem pra você mesmo. Você vai dar um comando. As pessoas que eu atendo na clínica já entendem essa história que eu já falei algumas vezes. Eu me imagino, quando eu tô com janelas de pensamentos abertos, muitas janelas abertas. Então eu imagino que eu estou ou no celular ou no iPad e aquelas muitas janelas abertas, eu simplesmente faço assim, ó. E elas não saem, elas não fecham. Eu tiro os pensamentos da minha mente dizendo que eu não quero pensar naquilo agora. Simples assim. E funciona. Quero dizer pra vocês que funciona. Quando você tá cheia de pensamentos, esses pensamentos às vezes são até maléficos, você quer parar aqueles pensamentos, mas eles fluem, eles jorram da sua mente, porque você está preocupada, porque você está com alguma decisão importante para tomar. Então aquilo fica inundando a sua mente. O que você faz com isso? Você dá ordem. Você diz para si que não quer pensar sobre isso. E muda o seu raciocínio. Começa a pensar em outra coisa. O pensamento, ele vai insistir em vir. Ele às vezes não obedece de primeira não, viu? É igual um menino teimoso. Você faz várias vezes. Quantas vezes for necessário. Engraçado, quando a gente está aprendendo a andar, a gente cai quantas vezes e desiste. A gente cai inúmeras vezes e não desiste. Só que quando a gente está tratando situações, emoções, coisas até mais simples, teoricamente mais simples, porque está dentro do meu campo, da minha imaginação, do meu pensamento, da minha emoção, do meu sentimento, eu não quero dar comandos para que isso aconteça. E é importante que nós passamos a ser esse comandante do navio. Esse comandante do navio que está enxergando as coisas e nós vamos dar direção para aquele pensamento. Eu estou dizendo para vocês o que eu faço. Eu dou uma direção. Eu começo a inundar meu pensamento de outra coisa. Às vezes, quando aquela informação ela é maléfica a tal ponto para mim, que pode causar em mim uma enfermidade, uma ansiedade, uma dor muscular, porque às vezes, gente, é muito mais pesado um cansaço mental do que um cansaço físico. Porque o cansaço físico, você deitou, ou às vezes comeu, tomou banho e dormiu, no outro dia você é zerada, uma nova pessoa. E o mental, você dorme, mas acorda ainda cansada. Você dorme, acorda inúmeras vezes à noite
com aquele pensamento te visitando. E quando isso acontecer, o que é que você faz? Você dá uma linha de comando. Eu não quero pensar sobre isso. Eu quero dormir. Não, eu não quero pensar sobre isso. Eu quero assistir isso. Às vezes, quantas vezes a gente está lendo um livro e na hora que a gente está lendo aqui o livro, a mente vagueia. A mente vai para aquilo que aconteceu ontem, que alguém fez, que alguém te chamou, que alguém te pediu alguma coisa. E aí o que você faz? Não, vou ler mais livro, não tô com paciência hoje para ler o livro. Você desiste. O subconsciente manda em você. Os homens lá do porão do navio tá mandando, no comandante. Inversão. Quando isso acontece, uau. Quando isso acontece, pode ter certeza que você vai bater num iceberg. Se os homens do porão que não estão vendo a visão do que o comandante do navio está vendo, está conduzindo tudo, pode ter certeza que isso não vai dar bom. Aí vamos lá. Pastora Rose aqui de novo. Gente, eu amo as contribuições. Eu tenho a mente acelerada. Eu quero dizer que eu também tenho. Eu tenho, mas eu tô agora, eu e pastora Rose estamos aprendendo a canalizar os pensamentos, Eu até brinco, o Dr. Augusto Cury, ele tem um livro chamado Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu não sei se você já leu, viu, pastora? Se não leu, assim, eu recomendo. Eu já li esse livro, porque eu queria saber se eu era normal ou não, viu? Então eu fui ler o livro. E eu sou normal e tenho esse pensamento acelerado, essa dificuldade de parar. Só que o que eu fiz em contrapartida de tudo isso? Para eu me entender, é importante eu me entender para eu buscar uma solução. Então, ao entender que eu sou assim, ou no momento ainda estou assim, porque eu estou mudando, não vou ser mais assim. Viu, pastora Rose? Nós duas não vamos mais ser assim. Eu busco conhecimento. Tava lendo muito sobre isso essa semana, e encontrei uma frase que é muito interessante. O conhecimento é a maior riqueza que nós podemos aplicar na nossa área de debilidade. Nós podemos ser ricos de conhecimento na área que nós entendemos que é a nossa área de debilidade, para que a gente possa crescer, que a gente possa florescer e que a gente possa mudar comportamentos. Comportamentos são editáveis. Eles não precisam ser o mesmo do início até o final. Eu posso mudar e eu já mudei muita coisa. Mudei fazendo isso. Quando vem aqueles pensamentos querendo tirar a minha paz, trazendo ansiedade sobre alguma situação que eu tenho que resolver amanhã. Porque antes eu fazia assim, vou confessar para vocês. Para tomar uma decisão eu tinha o plano A, o B e o C. Se o A der errado, eu já tenho o B engatilhado e o C já está na espera. Tudo isso gerava em mim uma ansiedade. Só um instante. Tudo isso gerava em mim uma ansiedade, porque eu já tinha tudo engatilhado, os planos já estavam no meu consciente todos traçados. No meu consciente tinha essas 3 opções, vamos dizer assim, traçadas, mas já imaginou como o meu subconsciente teve que trabalhar para que tudo isso encontrasse lugar? Porque se der errado, eu vou fazer o A. Se der certo, eu vou fazer o B. Se não foi como eu imaginei no A nem no B, vai ser o C, eu já tenho um outro plano. Então, o subconsciente não para. Ele está o tempo todo tentando executar os planos que eu pensei. É assim que funciona, na verdade. Então, eu parei de ter o plano A, o B e o C. Ponto. Eu agora só tenho um plano. Se ele deu errado, eu vou ressignificar, eu vou remodelar. Eu não fico mais pensando nos planos alternativos que geravam a ansiedade da resolução. Eu não vou estar no comando de todas as coisas. Então eu preciso entender que quando as coisas desviarem em algum momento do que eu imaginei, eu preciso apenas ser fácil de curva. Eu preciso ser aquela que comanda a Ferrari. Você já imaginou que você tem uma Ferrari?
Deus nos deu uma Ferrari, porque o nosso corpo, eu vou te contar, é a Ferrari. Ela tem resposta para tudo. E nosso corpo, alma e espírito, então, gente, nós somos um ser espetacular. NASA não precisava nem ficar estudando os outros planetas, bastava estudar as mulheres. Já era o suficiente para ela. A Bíblia diz assim, como é que a gente conserta tudo isso? Aí vamos caminhar aqui para o nosso conserto de como nós canalizamos para entender como nós funcionamos e nós achamos a resposta. Em Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Me perguntaram também na caixinha das perguntas, mas como eu faço isso? É importante que nós inundemos o nosso pensamento de coisas boas. E aí vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso cenário atual mundial. Notícias ruins, porque é notícias ruins que recheiam as telas, que inundam as páginas da internet. Aí você quer dizer que você quer ter um sono tranquilo, vendo um monte de estatística ruim, de probabilidade, porque tudo é probabilidades, né? Um médico fala assim, outro fala assado, outro fala para fazer assim, outro... enfim, são diversas coisas. Aí você inunda o dia inteiro sua mente, seu consciente, você aceita algumas informações daquelas, outras você renuncia. Mas o seu subconsciente de noite está trabalhando o tempo todo nessas más notícias que você botou para dentro. Imagine que a sua mente é igual ao seu estômago. Não tem como, gente, você comer uma barra de manteiga e no dia seguinte não ter um fruto. Vai ter consequência, porque nós somos o que nós comemos. A doutora Ana Cristina já fala isso. Nós somos o que nós comemos. Se eu me alimento de más notícias, coisas ruins, fofoca, confusão, briga, intriga, minha mente vai estar boa para dormir, meu povo? Vai não. Eu só inundei de coisas ruins. Tá, como é que eu paro isso? Eu tenho que ser uma desinformada da vida? Eu não preciso me informar? Precisa. Mas você precisa entender e ver o jornal de forma instrutiva e não ficar ali cascaveando a história inteira. Porque, vou dizer uma coisa, mulher... tô vendo aqui só tem mulher, então vou dizer logo. Nós temos uma tendência a querer mexer no negócio até o final, né, pastora Rosa? Até achar o fim. E aí é assim também com as notícias ruins. Se a gente fica sabendo que alguém falou uma coisa de fulano, hoje em dia eu digo assim, eu não preciso saber. Se eu não puder ajudar, não precisa me contar. Simples assim. Quanto menos eu souber, melhor vai ser pra mim. Então, é importante que você saiba o que você vai nutrir a sua mente. Com o que você vai nutrir a sua mente. E isso é um fator decisivo para dizer o que você vai produzir de pensamento. Muito importante. Mude seus pensamentos e você muda o seu destino. É um fato. Inquestionável. Não tem como você mudar uma linha de raciocínio e no final você não mudar tudo. É impressionante. É produtivo. Tente. E Jesus disse em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê que é possível mudar uma mentalidade, um gatilho, uma forma que operava antes, é possível? É. Se você disser que não é, você faz de Jesus mentiroso. Jesus não é mentiroso. Jesus diz que tudo é possível ao que crê. O que é o crer? É acreditar. É julgar aquilo como algo que eu creio pra mim. Que eu pego essa informação e vou com ela até o final. Então, isso é extremamente importante. Muito importante.
Então, se você mudar os seus pensamentos hoje, você muda o seu destino. Ah, uma coisa muito importante, que bom que isso aqui me relembrou. Estava lendo um livro e ele dizia assim: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Aí todas nós vamos, mas uma mentira é uma mentira, mentira que é mentira vai morrer mentira, né? Olha só, escuta só essa. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Isso foi dito pelo ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph, aliado de Hitler. Para poder eles instituírem e constituírem tudo aquilo que eles queriam, eles passaram a semear mentiras. Mentiras que repetidamente foram ditas e foram sendo acreditadas. Aquele povo e todo mundo viveu e viu fruto de uma mente doentia. Uma mente que acreditou na mentira. E fez com que, da mentira, várias pessoas acreditassem como se fosse verdade. Agora vamos aplicar a nossa vida, né? Porque isso aqui não acontece só no tempo de Hitler, não, viu? Vamos lá. A mente subconsciente não se empenha em provar os seus pensamentos. É outra verdade muito grande. E aqui eu queria trazer um alerta para as mães de plantão. Se nós temos mães agora, preste muita atenção no que eu vou dizer. Por favor. Toda palavra negativa, repetida inúmeras vezes para o seu filho, passou pelo consciente dele, aí entrou no subconsciente dele e agora ele tomou como uma verdade. Presta atenção. Porque às vezes a gente vai dizer assim, a gente nunca fez isso. Aff, pastora, tá dizendo que eu faço isso, misericórdia. Presta atenção. De manhã, às vezes a gente vai acordar o filho, ô menino preguiçoso. Ah, menino preguiçoso. Ah, menino desorganizado, a cama tá revirada. Ah, meninozinho danado. Esse menino é impulsivo, é burro. Já ensinei várias vezes e ele não entende essa palavra. Poxa vida, só pode ser burro. Quem nunca? Quem nunca disse isso? Pois é. Essas palavras que nós dizemos que a gente não tem intenção como mãe de produzir um fruto negativo dos nossos filhos, mas a gente está determinando um futuro. Vou dizer para vocês, acho que minha filha não vai vir, mas ela tem assim uma pontinha de desorganização, sabe? Uma pontinha só. Aí o que eu falo? Filha, você é muito criativa, você é genial, você é impressionante como você é inteligentona na casa. Mas, gente, eu troco as palavras, porque assim, na real, igual a vocês, eu ia dizer outra coisa. Ô, menina desorganizada. Sim, por aí vai, certo? Só que tudo isso que nós dizemos, se o mundo, se Deus criou tudo com o poder da palavra, Deus, haja luz. É o poder da palavra. Ele disse e se fez. E eu vejo assim, principalmente nesse campo, mães e filhos, mães que determinam destinos quando eles eram crianças sem perceber. Ah, você não vai dar para nada. Você não dá para isso porque você é muito desorganizado. Você não dá para isso porque você pensa muito lento. Você nunca vai ser nada porque você não estuda. Se o filho já recebeu essa informação da mãe, da mãe, viu? E é porque nós amamos, da mãe. Aí o que ele vai acreditar sobre si? Ele vai acreditar que ele não vai conseguir mesmo. Ele vai acreditar que não é possível. Ele vai acreditar porque foi dito. Repetidamente foi dito. A gente sabe que uma mentira é uma mentira, mas uma mentira contada inúmeras vezes, ela se torna uma verdade para aquele que recebeu. Ficou confortável de se ver. Ah, se já disse isso sobre mim, vou aceitar. Vou ser isso mesmo. Ela já disse que eu era. Quem nunca?
né? Quem nunca fez isso? E aí, o que eu faço? Nós precisamos mudar a forma como nós nos comportamos de uma forma geral. Comportamento é possível ser mudado. Uma metanoia, que é essa mudança contínua e contínua e embasada. Ela tem uma produção que é positiva. Nós somos um ser extremamente inteligente. Se a gente virar assim um pouquinho e buscar mais conhecimento, a gente passar menos tempo nas redes sociais, a gente passar menos tempo no WhatsApp, menos tempo olhando o que o fulano fez no final de semana, que foi não sei pra onde, e a gente buscar ler mais sobre mente, sobre como nós produzimos os nossos pensamentos, nós vamos entender que é possível transformar, ativar o nosso cérebro. Nós ativarmos o nosso cérebro com coisas boas. E aí, respondendo uma das perguntas, como eu inundo o meu cérebro, a minha mente, os meus pensamentos com coisas do alto. Às vezes eu tô vivendo momentos aqui meio difíceis com o marido, difícil com o filho, difícil com o trabalho, seja o que for o momento difícil que a gente está vivendo. Nós, empresários, às vezes, momentos difíceis, financeiramente falando. Sim, a gente tá sempre ali preocupado como é que vai pagar a próxima folha, como é que a gente vai conseguir produzir com o mundo do jeito que está. Aí eu falo pra vocês assim, não é fácil. Não existe uma receita de bolo, mas existe vários ingredientes que colocado na nossa rotina vai fazer a diferença. Como? Gente, a gente precisa inundar com coisas do alto. Se eu quero viver com coisas do alto dentro do meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, eu começo a o quê? Depositar nessa caixinha. Me alimentar sobre isso. Ouvir palavras, gente, mudou o meu comportamento completamente. Quando eu vou pra academia, eu ouço uma pregação por dia. O que eu, assim, cresci de conhecimento é extraordinário. Cada vez que eu vou fazer uma atividade, eu coloco uma pregação. Eu tenho livros que estão na minha fila já de espera de leitura. Mas não é uma fila de espera que vai passar vários anos esperando. É uma fila que tá... Eu tô tão ansiosa para começar ele que eu não começo até terminar aquele. Porque eu preciso receber informação, eu preciso receber conhecimento. E conhecimento é a riqueza que ninguém nunca vai nos roubar. Ladrão nenhum pode nos tirar. Dificuldade nenhuma pode nos tirar essa informação ou nos tirar o desejo de buscar o conhecimento. Então, nós fazemos faculdade para a profissão, nós fazemos tantos cursos de especialização, a gente sofre muito por falta de conhecimento. A palavra de Deus já fala sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. E isso é uma verdade muito grande da palavra de Deus. Absoluta, fato. Se eu quero conhecer mais sobre um assunto, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso, para que eu tenha insights, eu preciso buscar informação. Gente, não existe essa transmissão por pele de conhecimento, eu desconheço. Ainda não aconteceu. Quando acontecer, eu falo para vocês, que aí eu vou pegar de vocês um pouquinho de conhecimento também. Eu sou apaixonada por conhecimento, por conhecer mais. E esse tema, quando eu vi, eu cheguei a sorrir, porque as pastoras vão receber vários temas diferentes e eu fiquei com esse tema. Porque é um tema que eu sou apaixonado, que eu gosto de ler, que eu gosto de receber a informação. Eu gosto de... Se eu fui alguém que produziu A em 2020, eu posso produzir A, B, C e D em 2021. O que eu vivi não vai comprometer meu conhecimento de hoje, pelo contrário, ele vai somar, ele vai acrescentar. E é isso. A gente vai estar encerrando essa live, né? Já está bem demorada. Mas é porque a palavra, todo esse assunto, ele é muito, muito gostoso. E
Eu vou dar aqui um tempinho para ouvir aqui as perguntas que vocês tiverem para fazer, tá? E aí eu queria dar esse tempinho para vocês, eu queria falar uma coisa, né? Que está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é conformar? É a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Isso é conformar. É um padrão que está externo e eu trazer para ser meu. Isso é me conformar. Então, esse é o padrão do mundo. Ele quer o tempo todo imprimir dentro de mim uma coisa que está fora. O que é transformar? O que é transformar? Diferente de conformar. O que é transformar? Transformar é a minha pressão interior formando de dentro para fora. Uau! A transformação é isso. É nós buscarmos o tempo inteiro com a renovação da mente, com os pensamentos de paz. A palavra de Deus diz que ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Se ele tem pensamentos de paz ao meu respeito, quem sou eu para pensar o contrário? Quem sou eu para me diminuir? Quem sou eu para achar que eu não mereço? Quem sou eu? Ei, eu sou o outdoor do papai. Eu sou a filha preferida. Eu sou a menina dos olhos dele. Se eu sou essa menina dos olhos de Deus, eu tenho condição, eu tenho oportunidade, eu tenho privilégio de subir, de aumentar, de mudar. Gente, a síndrome de Gabriela é você morrer como você nasceu. Eu nasci assim e vou morrer assim. Os filhos de Deus, eles se transformam, eles buscam um crescimento. E é isso que hoje eu queria despertar em cada um de vocês. Esse desejo e essa fome por conhecimento, por buscar mais. Se esse assunto ele foi tão interessante para você, como é que eu breco meus pensamentos, como é que eu paraliso eles, como é que eu mudo, eu tiro aqueles pensamentos ruins e coloco os pensamentos bons. Vamos ler, vamos ouvir mais sobre isso, vamos ouvir especialistas sobre isso. Augusto Cury é uma das grandes referências desse tema. Ele fez vários estudos. Ele tem uma academia chamada Gestão da Emoção. Engraçado, né? A gente sempre vincula gestão com negócio, gestão com dinheiro. E a gestão da emoção? Gerir as minhas emoções, gerir os meus pensamentos. Quero estimular você hoje a sair daqui diferente de como você chegou. Eu te estimulo a buscar mais informação, gerir cada um dos seus pensamentos, decidir se eles vão frutificar ou se eles vão morrer. Você é que decide. Ai, mas o contexto, isso é conformar. O contexto tá externo, hein, gente? Aí ele vai botar dentro de mim, isso é conformar, isso é se conformar com o mundo. Transformar é eu mudar o exterior. E nós fomos chamados para isso, para fazer a diferença e não para ser conformados com o mundo. Amém? Ai, gente, foi uma alegria hoje estar aqui com vocês. O assunto, ele é extenso. Sou uma empolgada por esse assunto. Mas eu quero agradecer cada minutinho que vocês tiveram conosco. Eu fico disponível para responder perguntas, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, perguntem aqui no Modeladas ou no meu também, tá? O meu é Andréa Caminha Cirino. Você pode entrar lá no direct e mandar a sua pergunta. Eu vou estar, assim, super interessada em responder, porque se eu não souber, eu vou buscar a informação para te dar. Eu não sei todas as coisas, mas eu gosto desse tema, eu gosto desse conhecimento. E é isso.
Deus abençoe a cada uma de vocês. Fiquem atentas que o Modeladas agora vai falar sobre vários temas semanais. Não perca a próxima live, na próxima quinta-feira, pastora Raquel e pastora Rose. E também nós temos um recadinho. Nós temos um processo interno, né, muito bacana na clínica pastoral, que é Você Não Está Só. Ele tá lá na bio da CN Fortaleza, no Linktree da CN Fortaleza. Você clica lá e você vai saber maiores informações de como receber uma oração, uma ajuda, um aconselhamento. Nós não estamos com os céus fechados. O lockdown não nos parou. Em tempo nenhum, a igreja cresce e amadurece e nós estamos crescendo com qualidade. Então, se você está precisando, eu estou precisando de um aconselhamento, eu não estou bem, eu estou precisando de alguém para conversar, entra lá no Instagram do CN Fortaleza, lá na bio tem um linkzinho que você vai clicar e lá você vai receber as informações de como receber essa ajuda. É um time de conselheiros, pessoas amorosas, gentis, inteligentíssimas, conhecedores da palavra que vai te ajudar. Você não está só, eu não estou só. Nós estamos juntos debaixo da proteção, da mão poderosa do nosso Deus. Amém?